Mateus capítulo 13, versículo 1, e o título é A Parábola do Semeador. Vamos iniciar a leitura. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas que lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga graças a Deus. Aqui a palavra começa dizendo que Jesus estava fazendo o mesmo que eu estou fazendo. Uma multidão chegou e se aproximou dele. Ele pegou um barco, assentou-se no barco e começou a ministração da palavra de Deus. E dentre essas palavras ele contava parábolas que, como aos dias anteriores foi explicado, são histórias fictícias, que não são verídicas, com a intenção de facilitar o entendimento. E dentre as parábolas que Jesus estava contando, ele contou sobre um semeador. Esse homem era um agricultor, ele tinha uma fazenda, ou ele tinha qualquer outra coisa, mas ele trabalhava na agricultura, no campo. Ele pegou uma semente, e aquela semente ele foi lançando sobre todo o terreno, sobre toda a fazenda. E como nós sabemos, só há uma forma de uma semente dar fruto: somente se houver uma boa terra. Uma semente dá fruto em uma terra estéril, em uma terra podre, em uma terra sem fertilização. A semente só dá fruto, só prospera, só cresce se for uma boa terra. E a Bíblia diz que na caminhada dessa semeadura, ele lançou uma semente, uma parte caiu à beira do caminho. Ele andando para semear, uma parte caiu à beira do caminho. Antes mesmo de ele semear, ela caiu. E quando ela caiu na beira do caminho, a Bíblia Sagrada diz que vieram as aves e comeram aquela semente. Naturalmente, quando as aves pegaram aquela semente e comeram, teve possibilidade daquela semente crescer e frutificar? Não conseguiu. E naturalmente aquele homem continuou a semeadura dele, e teve uma outra parte da semente que caiu em um solo rochoso. Em outras palavras, caiu entre pedras, pedregulhos, rocha. E aonde ele lançou, a Bíblia declara que logo nasceu. Rapidamente aquela semente, ela nasceu, e ela começou a crescer, mas não tinha uma terra profunda, era uma terra rasa, não tinha profundidade. E assim, vindo o sol, queimou aquela semente, porque não tinha raiz, secou-se. Aquela semente até começou a crescer,
Mas como ela não tinha raiz na terra, para você entender melhor, quando uma árvore tem uma raiz bem lá no fundo, ela pega dos lençóis freáticos águas, e no tempo de altas temperaturas, como ela consegue sugar água, ela não morre. Mas como essa semente não tinha raiz, quando o sol veio, não tinha como ela absorver água, e ela morreu. Essa semente que foi lançada nas rochas, deu fruto? Ela não deu. A Bíblia continua declarando e dizendo que esse semeador continuou a semear, e ele lançou uma semente e caiu entre os espinhos. E a Bíblia diz que os espinhos, quando aquela semente começou a crescer, os espinhos sufocaram, e por sufocar aquela semente, ela não pôde dar frutas, ela não pôde ter um crescimento. Ela conseguiu dar frutos, sim ou não? E a palavra do Senhor continua declarando que o semeador continuou semeando, e a Bíblia declara no versículo 8, que enfim, a semente foi lançada e caiu em uma boa terra, e deu fruto 100, 60 e 30 por um. Ali a Bíblia está dizendo que aquele semeador achou uma terra fértil, achou uma terra boa, e quando ele achou e lançou a semente, aquela semente teve condições e capacidade de crescer, e ela não só cresceu, mas ela frutificou muito. O Senhor começa a dizer que da mesma maneira que uma semente precisa ter um terreno, uma terra fértil para frutificar, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a mesma coisa. Passando para a nossa realidade, a semente significa o quê? A semente simboliza, representa a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente que tem o poder de dar muito fruto na vida de uma pessoa. A palavra de Deus, ela tem o poder de curar, de restaurar, de transformar, de libertar, quando consegue dar fruto. Mas a Bíblia mostrou que a semente consegue dar fruto em qualquer lugar. Assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para curar, para libertar, para transformar, para operar. Mas para que ela consiga ter êxito, dar fruto, dar resultado, o terreno tem que ser fértil. E você me pergunta, mas pastor Yuri, que terreno é esse? É o seu coração. A Bíblia está dizendo que a palavra de Deus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua casa, pode te curar, pode te transformar. Mas hoje Ele me trouxe aqui para te fazer uma pergunta: como que é o teu coração? Será que é um terreno fértil ou um terreno que não é fértil? A palavra de Deus continua dizendo, e ela mostra 4 tipos de corações. Enquanto eu estiver explicando, eu gostaria que você analisasse para ver se o seu coração não é um desses. A palavra do Senhor começa a declarar para mim e para você, em Mateus capítulo 13, versículo 19, que a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração, e este é o que foi semeado à beira do caminho. O terreno, o coração que simboliza a beira do caminho, são
são aqueles que a gente prega a palavra, que a gente evangeliza, mas a palavra de Deus nos ensina que a pessoa não dá ouvidos, ela não entende, ela não compreende, e logo após de receber, vem o diabo e arranca a palavra do coração dela. Quantas são as pessoas que vêm aqui na igreja, o Espírito de Deus fala com você, revela, te ministra, te traz fé, e você sai da porta para fora, dá um trupicão e fala: olha isso, Deus falou que Ele ia me abençoar e olha o que aconteceu. Ou você vem aqui, recebe a palavra, sai alegre e feliz, chega na sua casa e vê o seu esposo, seu filho, seu pai, qualquer que seja a pessoa, de uma forma que não é que você gostaria, e o diabo vai lá e tira a palavra do seu coração, e você esquece de tudo o que o Senhor tem preparado para você. Você acha que esse tipo de coração, a palavra do Senhor vai dar fruto? A palavra do Senhor, a semente que é a palavra, tem o poder de curar, de libertar e de transformar. Mas quando essa palavra é lançada no seu coração e você deixa qualquer coisa, qualquer situação arrancar essa palavra do seu coração, a palavra de Deus não faz resultado na tua vida, não vai dar fruto. E o Senhor está te perguntando hoje: será que este não é o seu coração? Que muitas vezes vem para a igreja, sai com fé, sai confiante, mas qualquer obstáculo, qualquer luta, qualquer problema faz com que você perca a fé, faz com que você esqueça da palavra. O Senhor está dizendo: se você não mudar o seu coração, a palavra de Deus não vai trazer o resultado na sua vida e não vai frutificar. O Senhor traz o ensinamento sobre o segundo tipo de coração, que é o coração, que é a terra, que é o solo rochoso. No versículo 20 de Mateus 13, a Bíblia diz que o que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A palavra de Deus está dizendo que esse segundo coração é aquele que chega aqui na igreja animado, depois da palavra grita glória a Deus, grita aleluia, tem prazer da palavra, mas a palavra de Deus está dizendo que as coisas, as adversidades, as perseguições, as lutas fazem com que não dê fruto, porque essa pessoa desanima, essa pessoa larga a fé. A Bíblia diz que não tem raiz. É uma pessoa, o Senhor nos ensina através dessa palavra, que se você não tiver raiz, no dia mal, você não vai conseguir permanecer. E aí você me fala: pastor, o que é ter raiz? Lembra que eu expliquei que uma árvore tem uma raiz muito longa, que vai nos lençóis freáticos, e nos dias difíceis, nos dias de sol, de calor, ela retém, ela absorve a água, e ela não morre, porque ela tem água para te nutrir. O Senhor está dizendo: o cristão que não é alicerçado na rocha, o cristão que não tem raiz, que não lê palavra, que não tem oração, que não jejua, que não se consagra, quando vir o dia mal vai cair. Mas aquele que tem raiz, aquele que tem a palavra de Deus na sua cabeça, aquele que tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, quando vir a perseguição, vai declarar como Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor, só Deus, somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele prestará culto. No dia
dia da perseguição, você vai declarar a palavra de Deus, você vai ter raiz e a sua semente vai permanecer. Eu e você não podemos ser pessoas rasas espiritualmente. Nós temos que ter uma comunhão forte com Jesus. Nós temos que orar mais, nós temos que ler mais a palavra, nós temos que vir mais na igreja, nós temos que ter comunhão, nós temos que ter uma raiz extensa, para quando a luta vir, o diabo não conseguir tirar a palavra de Deus do nosso coração. E a pergunta que não quer calar: será que você não é um terreno rochoso, que chegando a angústia, a perseguição, você se escandaliza, você para, você desanima? Se o seu coração for esse terreno, mesmo que Deus queira realizar um grande milagre na sua vida, não vai acontecer, porque o seu coração não permite que frutifique a palavra de Deus. O Senhor nos ensina o terceiro tipo de coração que às vezes está dentro da igreja. No versículo 22 de Mateus 13, a Bíblia diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra, e essa semente fica infrutífera. São pessoas que até começaram a ter raiz, até começou a crescer, aparecer os frutos, mas ela deixa subir na cabeça. Ela começa a ver a cura acontecer, ela começa a ver a porta se abrir, ela começa a ver a restauração na casa, na família, e ela acha que já não precisa mais de Jesus. Ela acha que já não precisa mais orar tanto, porque já recebeu o que precisava. Ela acha que já não precisa mais ir tanto na igreja, porque já está bem. Ela acha que porque tem um bom carro, porque tem o dinheiro, ela vai viajar, ela vai comprar as coisas e já não vai ter mais tempo para o evangelho, já não vai ter mais tempo para a oração, já não vai ter mais tempo para ir para a igreja. Ela permite que as vitórias e as bênçãos sufoquem a palavra de Deus, e chega um momento que essa semente dentro do coração morre. Essa semente que a palavra de Deus perece, e ela tem fruto? Ela não tem. O Senhor está ensinando através dessa palavra que a semente é o evangelho da salvação, que tem o poder de curar, que tem o poder de transformar, que tem o poder de operar sinais, prodígios e milagres. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje nessa igreja para declarar para você: como está o seu coração? Será que o seu coração é um terreno fértil para o evangelho frutificar, para o evangelho crescer e gerar as bênçãos do evangelho da salvação? O Senhor hoje está dizendo: preocupe-se com teu coração, porque dele flui as fontes da vida. Não adianta você vir aqui na igreja, receber essa palavra e logo ao sair pela primeira dificuldade, deixar essa palavra sair do seu coração. Não adianta você vir aqui e a primeira vitória você se esquecer de Cristo. Não adianta você vir aqui, mas não ter uma vida de comunhão na sua casa e na sua vida, porque essa semente que é a palavra de Deus não vai frutificar, porque no seu terreno, o seu coração não é um coração frutífero para a palavra de Deus fazer a obra. Mas o Senhor hoje me traz aqui para te dizer: prepara o teu coração para que a semente frutifica. O Senhor está dizendo: não permita que a palavra do Senhor seja tirada do seu coração. Não permita que as lutas, as dificuldades, as perseguições, as calúnias, as vitórias, as conquistas façam com que a palavra de Jesus saia
coração. Você não pode permitir que nada e nem ninguém arranque essa palavra do seu coração, porque se essa palavra estiver no seu coração, a Bíblia declara no versículo 23 que a semente foi semeada em uma boa terra, e é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. A Bíblia nos ensina que quando a palavra de Deus entra no seu coração, e você não só ouve, mas você compreende, você entende. A Bíblia diz: a boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Quando você tem entendimento da palavra, quando você persevera com a palavra no seu coração, você vive a palavra do Senhor. A Bíblia declara que essa semente, que é a palavra de Deus, vai frutificar no seu coração, vai frutificar na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida familiar. O Evangelho da salvação tem poder de curar, de transformar, de restaurar, de operar, mas ele precisa encontrar um coração que aceite o Evangelho e persevere no Evangelho. E aquele que permanecer com essa palavra guardada no seu coração, essa pessoa vai ver a frutificação na sua vida, vai ver os frutos da palavra de Deus. O Senhor me trouxe aqui hoje só para te dizer: o problema não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus é a mesma que curou no passado, que prosperou no passado. Mas como está o nosso coração? Será que o nosso coração é o mesmo coração daqueles que acolheram o Evangelho com sinceridade e perseveraram? Será que o nosso coração é como o coração de Estevão, que por pregar o Evangelho da salvação foi apedrejado e morreu, mas ele não negou a palavra dele? Será que o nosso coração é perseverante, como o daqueles que Isaías, Jeremias, que mesmo sendo perseguido, caluniado, permaneceram no Evangelho pregando, permaneceram no Evangelho falando do amor de Deus? Será que o nosso coração é como o de Salomão, que quando Deus pediu: o que queres que eu te faça, declarou aquela palavra, ele disse: eu não quero riquezas, mas eu quero sabedoria para guiar o teu povo. Como será que é o nosso coração? Será que o nosso coração é o mesmo daquela mulher hemorrágica que há 12 anos se encontrava enferma, mas ela nunca perdeu a esperança de ser curada? Ela nunca perdeu a esperança que um dia ela teria a sua cura, e ela exerceu a fé do tamanho tão grande que disse: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E o Senhor operou na vida dela um grande milagre. Como que está o meu e o seu coração? Como que está a minha vida com Deus? Será que nós não estamos impedindo que a semente da palavra do Senhor frutifica na nossa vida? Será que nós não estamos impedindo a cura na nossa vida, a restauração na nossa vida? Mas Cristo me trouxe hoje aqui para declarar para você: acolha hoje essa palavra. A palavra de Deus tem poder de curar, tem poder de libertar, tem poder de restaurar, tem poder de fazer uma obra que nada e nem ninguém pode fazer. Ainda que tenha perdido a fé, a esperança, a expectativa, Cristo me trouxe aqui para declarar para você: creia na palavra de Deus, abra o teu coração para a palavra de Deus, e saia hoje aqui desse culto
declarando: Jesus vai curar o meu filho, vai restaurar a minha casa, vai prosperar os meus caminhos, Jesus vai restaurar a minha vida, eu vou viver o sobrenatural na minha vida. Saia hoje dessa igreja crendo que Jesus, Ele pode curar, Jesus pode restaurar, Jesus pode libertar, Jesus pode mudar a vida. A palavra do Senhor fala sobre Mefibosete, que estava na terra de Lodebar, uma terra de esquecimento, uma terra que ninguém ia, porque era o pior de todos. Mas a palavra e o evangelho da salvação nos declara que ele tinha uma promessa. Seu pai Jonatas fez uma promessa, Davi fazer uma promessa, mas Davi se esqueceu. Passaram-se uns anos e Davi não tinha lembrado. Mas teve um que nunca esqueceu da promessa que havia feito na vida de Lodebar, na terra de Lodebar, onde existia Mefibosete. O Senhor não havia esquecido, em certo momento colocou no coração de Davi, para que Davi lembrasse de quem? De Mefibosete. E quando Mefibosete, na cabeça dele, parecia que tinha tudo acabado, tinha sido tudo destruído, que não tinha mais jeito, a palavra do Senhor declarou que Deus lembrou de Mefibosete e tirou ele da terra de esquecimento, tirou ele da terra que era conhecida como o lixo, a escória, e colocou ele para se assentar na mesa do rei. Diga glória a Deus. O Senhor disse, tirou e colocou ele na mesa do rei. Algo que parecia impossível, o Senhor fez. Assim também o Senhor fez na vida de diversas pessoas que estavam em comunhão com Deus. Foi Deus que tirou José da prisão para colocar diante de Faraó. Deus vai se lembrar de você, sim, minha irmã. Deus vai lembrar da tua casa. Deus está vendo a tua oração, Deus está vendo o teu clamor, Deus está vendo as suas atitudes, e Ele está declarando neste culto de domingo que Ele é o Deus que vai dar providência, Ele é o Deus que vai te honrar, Ele é o Deus que vai abrir a porta, Ele é o Deus que vai operar na sua vida. Mas você tem que fazer o quê? Não pode deixar que a palavra de Deus saia do teu coração. A sua única preocupação é essa. Se você me fizesse uma pergunta, pastor Yuri, o que eu tenho que tomar cuidado? O cuidado que você tem que tomar é não deixar que o diabo arranque a palavra do seu coração. Não deixar que o inimigo arranque a promessa do teu coração. Porque no dia que eu e você deixamos que Ele tire a palavra do nosso coração, é o nosso fim. Mas se essa palavra permanecer dentro do teu coração, o fruto de Deus vai vir. Se essa palavra permanecer no teu coração, a Bíblia diz que vai frutificar e vai produzir a 100, 60 e 30 por 1, que quer dizer, vai trazer muito fruto. Você vai colher os frutos de Deus na tua vida. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus? Nesse momento nós vamos fazer uma oração diante da presença de Deus. Coloque de pé aqueles que puderem, e você vai fazer uma oração. Pai, não permita que a tua palavra saia do meu coração. Fala isso diante do Senhor. Deus, nós cremos na tua palavra. Nós cremos tanto na tua palavra, Senhor, que ela é poderosa, Senhor, para curar. Ela é poderosa para libertar. Ela é poderosa para salvar, Senhor. Ela é poderosa, Senhor. Mas às vezes os nossos corações, Senhor, não estão prontos para que essa semente frutifique. Então eu te peço hoje, Senhor, vai
vai trabalhando em corações, Senhor, vai limpando corações, Senhor, vai adubando corações nessa noite, Senhor, corações que às vezes estão feridos, Senhor, por outras pessoas, feridos pelas frustrações, pelas decepções, pelo tempo que ela ora e busca e não recebe. Mas eu te peço hoje, Deus e misericordioso Pai, que o Senhor vai tocando nesse coração e vai curando, Senhor, vai tocando nesse coração e vai operando, Senhor. Faz com que a tua semente prospere na nossa vida. Aleluia, Senhor. Faz com a sua semente, Senhor, prospere no nosso meio, Pai. Aqueles que estão com uma doença, Senhor, que possam hoje, Senhor, receber a cura, Senhor, em nome de Jesus. A sua semente é poderosa, Senhor, para curar, que eu sei. O Senhor é o mesmo Deus que operou, meu Pai, em paralíticos, em cego de nascenças, em leprosos, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode operar hoje no nosso meio. Eu creio que o Senhor pode operar hoje no nosso meio. Eu creio que o Senhor pode fazer hoje na nossa igreja, Pai. Então vai fazendo, vai operando na saúde, Senhor, vai operando nas artérias, Senhor, vai operando, Senhor, e vai removendo o mal, vai removendo a obra do maligno, Senhor, vai removendo, Senhor, toda a cilada do diabo, Senhor, vai removendo a insônia, a depressão, a síndrome do pânico, Senhor, vai removendo, Senhor, todo o mal que vai atuando nessa vida, Senhor, as decepções amorosas que travaram o coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, vai operando, Senhor, na vida dessas pessoas, vai operando na casa, na família, vai operando no filho, Deus. Envia os teus anjos, Senhor, e vai trabalhando nessa casa, vai removendo todo o mal dessa casa. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Faz presente no nosso meio, faz presente neste ambiente, faz presente nessa casa, Senhor, porque cremos no teu poder, no poder da tua palavra, cremos na operação dos seus sinais e prodígios, cremos no Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqui eu te peço, derrama a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que hoje está aqui na tua presença, que ela possa, Senhor, viver o que só o Senhor tem. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. E você vai adorar a Deus. Aleluia. Amanheceu e nada pesquei. Diga, igreja. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Você vai dizer: e Deus conhece tua estrutura e sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou-as te falar. E pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a Ele? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Diga, igreja, quem mandou largar a Ele? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, aleluia, Senhor. E Deus conhece igual a estrutura e sabe o que está fazendo. E mesmo que seja
eu vou te amar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. E pega a tua rede, volte para o mar. Ouve esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A sua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Quem mandou agora a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te amar. Quem mandou agora